Olá, muito boa noite para todo mundo. Lidando com marroeiro, tirando boi de arribada e cortando esse sertão inteiro, transportando a boiada, a comitiva do Terra Viva DBA na TV faz a saudação aos companheiros e companheiras reunidos aqui neste terreiro para apreciar a porfia dos violeiros e já anuncia o começo da função com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Os acontecimentos registrados nestas horas recentes lá no Médio Oriente já serviram para dar alguma aliviação para o coração de milhões de pessoas que estavam debaixo do horror da guerra, vivendo de frente com a morte, presente, noite e dia, trágica e desesperadamente. Ainda é muito grande o medo de que o barulho dos aviões, das bombas e dos canhões, que pelo menos neste momento foi silenciado, possa ser recomeçado, né? Mas para o povo lá daquela região, a hora agora é de tentar retomar a lida, o trabalho e a vida que estavam parados. Pois então, sem jamais esquecer e muito menos diminuir a extraordinária dimensão da tragédia humanitária, é importante e necessário saber a situação atual dos principais mercados mundiais e campear entendimento a respeito do que é que pode acontecer, especialmente nesse prazinho mais curtinho que está aqui na nossa frente. A respeito especificamente do setor leiteiro, antes mesmo da confirmação do fim dos bombardeios trocados de lado a lado, o pessoal do Centro de Inteligência do Leite, da Embrapa de Juiz de Fora, nas Minas Gerais, já estava chamando a atenção para o fato de que a tensão e a insegurança continuam assustando empresas e produtores no mundo inteiro, tanto por causa das outras guerras que ainda estão em andamento, quanto por conta das maluquices tarifárias da parte do governo dos Estados Unidos da Norte América. Mas a notícia razoavelmente boa é que, além do restabelecimento de uma calma relativa neste conflito mais recente, o presidente lá do gigante nortista, aquele senhor amalucado do cabelo alaranjado, parece que já está percebendo que valentia e gritaria nunca tiveram serventia para subverter e revogar as leis do mercado. O caso, então, é que, no meio do desenleio geral desses dias derradeiros, os preços do leite e dos seus derivados no mercado internacional ainda tiveram uma moderada recuperação, apesar de ajustes pontuais e de quedas ligeiras registradas aqui e ali. Na opinião dos especialistas da Embrapa, isso é uma demonstração de que, mesmo com a previsão de crescimento da produção, lá no estrangeiro, a boa demanda até que está sendo suficiente para dar sustentação para a cotação. O que também ajudou a empurrar o carretão nesta direção de morro acima foi que a China, o maior importador mundial de laticínios, andou antecipando suas compras agora no começo de 2025, justamente por causa das ameaças do presidente estadunidense, né? De qualquer maneira, o rumo que será tomado pelo mercado daqui para frente vai depender da disposição do consumidor e do que o governo chinês vai fazer na metade fechadeira deste ano presente. O companheiro e a companheira boiadeiros têm perfeito conhecimento de que não adianta gastar meio caminhão de dinheiro para ter na propriedade um gado de primeira se essa boiada não tiver na invernada capim em quantidade e da melhor qualidade, né? Pois então, com esta prosinha de arrodeio, e sem mais enleios nem devorteios, já fica anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Felipe Moura, colunista convidado aqui no Terra Viva DBA na TV. E o assunto escolhido para ser tratado no programa de hoje é a diferença entre as variedades de capim de inverno e as que são recomendadas para plantio em regiões tropicais. Nós estamos passando por uma onda de frio muito intensa na maioria das regiões do Brasil. E água, luz e temperatura são os fatores que fazem com que as plantas forrageiras cresçam mais ou menos. Fica muito estranho, então, imaginar que uma área dessa esteja com essa tonalidade de verde, que a planta esteja realmente produzindo bem. Nós estamos aqui no interior de São Paulo, muito próximos do norte do Paraná, aqui é Manduri, uma altitude boa até, e essa temperatura aqui realmente é muito baixa. A diferença é que esse tipo de planta, são plantas chamadas de inverno, elas têm um ciclo fisiológico mais simples com relação à fotossíntese. E elas, então, são altamente adaptadas a baixas temperaturas.
Invariavelmente, quando você pega e olha o comportamento de uma planta desse tipo contra uma tropical, que é a maioria dessas que você deve estar acostumado no Brasil, braquiárias, pânicos, existe uma diferença grande do ponto de vista de produção de forragem. As plantas tropicais, elas têm uma capacidade de produção de forragem e de acúmulo muito grande. Ou seja, eu consigo explorar mais o mérito genético dessa planta, uma vez que a produtividade nada mais é do que a produção em quilos de matéria seca desse pasto, que eu vou converter em taxa de lotação. Se eu pegar agora essa taxa de lotação e multiplicar pelo ganho médio diário dos animais, a gente chega na produtividade. E nesse sentido, nós vamos explorar o mérito genético da planta forrageira. Numa situação que nem essa, mesmo verde, mesmo um campo vistoso, o valor nutricional dessa forrageira é muito elevado, mas a produção dela, quando comparada com a tropical, é menor. Então, no mesmo sentido de nós olharmos a matemática do binômio que eu chego em produtividade, eu tenho então agora uma planta que produz menos. E se ela produz menos, a minha capacidade de suporte é mais baixa. Ou seja, nós vamos trabalhar com uma taxa de lotação menor. Mas para que eu seja altamente produtivo, eu tenho que multiplicar agora por um ganho médio diário maior, já que a minha taxa de lotação é menor. Eu só posso explorar agora o mérito genético do indivíduo. Então, independente da região que você esteja, eu preciso entender quem é o grande protagonista desse binômio entre taxa de lotação e ganho médio diário. Então, você aí na sua propriedade vai ter condição de identificar para o seu clima, para a sua característica, qual é a melhor forrageira que consegue transformar a melhor taxa de lotação com o melhor ganho médio diário para que a sua fazenda seja cada vez mais produtiva. Com a primeira terça parte da jornada já cumprida e tendo ainda a Serra da Estrela caída para ser vencida, a comitiva faz agora uma parada ligeira, aproveitando a sombra das engazeiras lindeiras da estrada, para recomeçar ali da marchadeira dentro de instantes. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Todo mundo sabia que isso poderia acontecer, mas demorou mais do que o povo do mercado previa e o comprador de gado queria, né? Conforme já é do conhecimento dos companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro, com o frio apertando e o pasto já passando de seco para esturricado, a oferta de gado terminado voltou a aumentar, ao mesmo tempo em que o consumidor brasileiro ficou de novo vasqueiro e alongado do mercado por motivo de falta de dinheiro. O resultado foi que, mesmo com o forte crescimento registrado nos embarques do setor exportador, a nossa praça boiadeira fez o devorteio de novo, mas desta vez ela foi para o lado contrário e embicou na descida da ribanceira. Aí, para adquirir maior entendimento a respeito da situação atual e do rumo que o carretão está pegando no eito, a gente pediu novamente a ajuda do engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor e analista da Scott Consultoria, que vai nos dar a honra de participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente da cidade de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, seu Scott. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. E hoje esse agradecimento é muito especial, viu, Scott? Porque o canal Terra Viva está completando justamente nesta semana, né, 20 anos de fundação. E eu sempre faço questão de lembrar que a Scott Consultoria é nossa parceira desde o primeiro dia. Obrigado, Scott, pelo 20º ano seguido. Seja muito bem-vindo nesta casa que também é sua. Puxa vida, Sidney, muito obrigado. 20 anos, hein? Parece que foi ontem. E nós continuamos aqui firme, eu aqui e você aí. Graças a Deus, muito bom. Muito bom. Ô, Scott,
Bom, voltando aqui para o nosso assunto, né? E agora? A gente já estava até acreditando que ia demorar uns 3 anos aí para o preço do boi cair de novo. E a nossa praça boiadeira já fez outra vez, já está outra vez na descida da ribanceira, né? Qual é a explicação para essa mudança no rumo do carretão, hein? Ô, Sidney, não precisa ficar assim tão rigoroso com o mercado. Tem praça em que a cotação do boi subiu, tem praça em que a cotação do boi caiu, tem praça em que a cotação do boi ficou estável e subiu e desceu a da vaca e a da novilha. Nós estamos no final do mês, não é? E esses movimentos são pontuais, né? Não tem nada a ver com sazonalidade, é mais por conta desse período crítico que cai aí o consumo. E a gente teve também feriado, né, de Corpus Christi, nós tivemos alguns fatos novos. E com friozinho também ninguém sai de casa, então não é nada que deva ser uma tendência de mercado. Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Com essa onda de frio, né, e com o aprofundamento da estiagem, como é que está hoje o comportamento da oferta de gado terminado nas principais regiões de comercialização de gado do país, Scott? Olha, Sidney, a maioria das praças estão com escala aí de 5 a 7 dias, tá? Se a gente lembrar que há poucos meses atrás era de 14, 15 dias, a oferta já diminuiu bem, tá? E diminuiu bastante por conta da redução da oferta de fêmeas para abate, tá? Lembrando que a gente teve aí quase 9, 10 meses de oferta vigorosa de fêmeas, agora finalmente isso está mudando de lado. Já tem muito gado engordado no confinamento chegando no mercado, Scott? Olha, ainda não, tá? Tem, é claro, aqueles confinamentos que confinam 12 meses do ano, esse gado tem. Mas a temporada, vamos dizer, começou lá em abril, maio, junho. A gente vai ter esse gado lá para julho e agosto, tá? Tá bom. Agora, pegando aí uma variante da estrada, né, aproveitando o assunto, que é que o pessoal do Confina Brasil já viu a respeito do andamento aí da atual temporada do confinamento, hein? Olha, as preliminares, né, digamos assim, é que o pessoal, baseado em experiências anteriores, estava mais prevenido, custos controlados e a expectativa é de crescimento da quantidade de bovinos confinados, tá? Pelo menos a intenção é essa, considerando aí primeiro e segundo giro, e o primeiro giro está o que o mercado imagina, carga normal. Olhando agora lá para fora, Scott, o caso que está sendo acontecido é exatamente o contrário, né, em relação ao consumo, com o importador estrangeiro demonstrando uma fome absolutamente destampada, querendo comprar toda a carne brasileira, né? Ao contrário do consumidor brasileiro que está meio aí alongado do mercado, né? O que é que está acontecendo no mercado internacional, hein, Scott? Olha, Sidney, primeiro cada vez que na abertura do programa, você falou das guerras, dessa crise humanitária, aliás, você foi bastante sensível a respeito, que a gente só fala de mercado e de preço, mas cada vez que você tem um conflito desse nível, dessa proporção e do medo que foi a partir do ataque ao Irã, o mundo se estoca, né, e compra mercadoria. Tem ainda a bronca do presidente norte-americano, né, do governo republicano. Então, a gente está batendo recorde de exportação, porque os países estão fazendo posição, comprando comida. É isso que a gente precisa em momentos de instabilidade, né? E a gente tem aqui, apesar da cotação agora ter caído, a gente tem um nível de desemprego menor em relação aos outros anos, exportação indo bem, diminuindo a quantidade de fêmea abatida, subindo o preço do bezerro. Então, a gente tem aí vários fatores que indicam uma perspectiva boa para a pecuária de corte nos próximos meses. Tá? Tem que esperar para ver, mas se os sinais todos estiverem corretos, a gente tem aí meses bons pela frente. Você falou da guerra, né? Apesar da trégua lá no Oriente Médio, né? O nervosismo continua muito grande na região, né, Scott? Em que medida isso pode prejudicar as exportações brasileiras, né? De carne e de outros produtos da nossa agropecuária também? Olha, Sidney, com relação ao Irã, vamos dizer, o Irã é o segundo maior importador de milho do Brasil. O primeiro é a China, e segundo o Irã. Então, isso
deixa a gente preocupado. Do ponto de vista do produtor de milho, se não exporta para o Irã, fica no Brasil, talvez caia o preço do milho. Mas agora já acabou, esse fantasma se afastou. Com relação à carne, os Emirados Árabes Unidos, eles tinham crescido bastante na importação, e os Emirados Árabes Unidos, eles são uma espécie de hub, que eles redistribuem essa carne para o Oriente Médio, inclusive para o Irã, né? Com relação a fertilizantes, o Irã é o maior produtor de ureia, e aí a gente também começa a coçar a cabeça, tanto é que o preço do adubo já vinha subindo e subiu mais com a guerra. A gente também importa um pouco de Israel, ou seja, essa guerra tornou os mercados mais estilingados, subiu o preço do frete marítimo, do seguro. Não é bom, né, Cid? Não precisa nem falar que qualquer tipo de guerra, em qualquer lugar do mundo, é uma coisa bastante triste e prejudica a gente, além do que a gente imagina com relação ao mercado. É isso mesmo, né, Scott? A gente pensa sempre, primeiro, na questão humanitária, e qualquer guerra é um horror e sempre condenável, e ninguém ganha nada com isso, né? Parece que tem gente que ganha, mas ninguém ganha. A humanidade inteira perde. Ô, Scott, muito obrigado por mais essa sua participação aqui. Nos próximos 20 anos, eu vou estar aqui continuando a comandar o programa, tá? E você vai estar comigo. Tá bom? Combinado? Até a próxima. Sidney, Deus te ouça e que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima. E com a ventania chacoalhando a galhada da Guaraúva e anunciando chuva, a peonada resolveu fazer mais uma parada ligeira para sossegar um pouco a boiada, ficando combinado de retomar essa lida marchadeira em instantes, quando então a gente vai prosear a respeito do caso que está sendo passado no mercado do boi gordo. Sendo então que a manchete avisadeira deste assunto é a seguinte: o frio e a estiagem se combinaram e agora estão correndo de mãos dadas pelo Brasil afora, acabando com o restinho de pastagem que tinha sobrado nas invernadas, obrigando o fazendeiro a vender a boiada que estava reservada e empurrando a nossa praça boiadeira de novo no rumo de descida da ribanceira. É só o tempo de aumentar a luz do lampião e é já que a função vai recomeçar. Aguarde. Dando prosseguimento no serviço e seguindo com mestiço no estradão, este horário da função está reservado para a recitação do noticiário e do nosso comentário a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado. Faltando agora só mais 2 dias e algumas horas para arrematar o mês no calendário, o mercado pecuário mais uma vez deixou o companheiro fazendeiro muito ressabiado, porque a nossa praça boiadeira continuou embicada na descida da ribanceira. De qualquer maneira, tendo sabedência de que esta inapetência do consumidor brasileiro é por motivo de falta de dinheiro, o que está servindo de consolação é a previsão de que, com a proximidade do pagamento do salário ao trabalhador empregado, não vai demorar para o açougueiro poder comemorar o aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento. Outra questão que também contribuiu muito para fazer o carretão mudar de direção foi a onda de frio, que continua gelando boa parte do Brasil e acabando com o restinho de pastagem que tinha sobrevivido ao agravamento da estiagem, né? Aí o comprador de boiada, que de bobo só tem o jeito de dar risada, voltou para o eito com o facão derriçador de preço na mão e soube muito bem tirar proveito da situação do pecuarista, que ainda tinha alguma boiada reservada na fazenda e foi obrigado a correr para o mercado e vender para aliviar a lotação nas invernadas. O resultado foi que o dono do frigorífico conseguiu refazer o seu estoque de mercadoria e a câmara fria agora já está de novo mais para cheia do que para vazia, sendo perfeitamente suficiente para atender a demanda de carne por parte da sua atual freguesia. Pois então, fechando o compasso, passando o traço e arredondando a conta, o que aconteceu foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que a arroba caiu em 13 dessas praças consideradas, mas ainda subiu em outras 3. Desta vez, a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a vaca foi derrubada para R$ 285 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No norte das Minas Gerais, a queda foi geral, com o macho escorregando para R$ 290 e a fêmea para R$ 270. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, a vaca piorou para R$ 293.
Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, foi o boi que caiu sozinho para R$ 315. No sul da Bahia, a vaca desandou para a mixaria de R$ 255. No sudeste da Rondônia, a fêmea já não vale mais do que a porcaria de R$ 253. Em Redenção do Pará, o boi desceu para R$ 290 e a vaca para R$ 257. Em Paragominas, a foiçada acertou sua fêmea, que foi cortada para R$ 267. No Acre, o comprador mandou avisar na praça que está pagando pelo boi no máximo R$ 250 e pela vaca o absurdo de R$ 235. No oeste do Maranhão, o macho voltou para R$ 285. No oeste do Rio Grande do Sul, o boi recuou para R$ 11 o quilo vivo, o que dá R$ 330 por arroba, enquanto a vaca foi desvalorizada para R$ 10,15 o quilo ou R$ 304,50 a arroba. Já em Santa Catarina, o caso foi de alta, com a fêmea indo para R$ 288. No Espírito Santo, a vaca melhorou para R$ 265. E no norte do Tocantins, a fêmea encareceu para R$ 263. Quando nasceu o filho do seu Zeferino Brito, que era nosso vizinho de Grito, ele se encheu de inspiração e foi no tabelião para registrar o menino, mas escolheu o nome de José Agapito, que depois, na hora do batizado, até o padre Benedito Amado falou bem declarado que tinha achado esquisito. Pois o povo da freguesia não aprendeu direito a pronúncia certa e achou que o jeito de falar era muito complicado. E para não ficar enrolado, o coitado acabou sendo chamado de Zé do Pito, sem nunca ter pitado. Na minha carreira versejadeira, eu já escrevi uma quantidade até difícil de contar dessas trovinhas rancheiras e poesias ligeiras, falando da nossa lida e da nossa vida no chão do sertão brasileiro. Aí, conforme esta produção versejadeira foi aumentando, eu fui ajuntando e publicando, um depois do outro, os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, e ficou bonito num tanto assim de encher de orgulho o coração aqui desse caboclo. Está à venda por um valor bem baixinho, porque a ideia não é ganhar dinheiro, mas ajudar a espalhar a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. E se algum companheiro ou companheira quiserem comprar, é só me chamar no meu telefone particular, cujo número é 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a comitiva se despede da companheirada e parte para enfrentar novas jornadas em outras paradas, mas já deixa aprazada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.